Olá, irmãos, bom dia. Quero compartilhar com vocês em um texto da Bíblia, que é um dos textos para mim mais tocantes. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 33, verso 10, onde Jacó diz assim para o seu irmão Esaú no seu encontro: Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Por que eu acho bonito? É porque esse versículo aqui nasce de um contexto de profundo momento de reconciliação. Jacó foi marcado pela culpa, pelo medo do seu irmão, porque Jacó o havia enganado alguns anos antes desse episódio aqui. E agora, temendo o reencontro com o irmão Esaú, depois de muitos anos, ele então, nesse encontro, fala esse texto, né? Fala de ver o rosto, o semblante, no rosto de Esaú, o semblante de Deus. Mas é interessante que aqui nesse contexto do capítulo 33 de Gênesis, no caso o capítulo 32, do verso 22 a 32, na noite anterior, a esse episódio, Jacó lutou com o anjo do Senhor. E essa experiência o quebrou, e o quebrou até literalmente, fisicamente. Ele passou a mancar da coxa. Mas essa luta com o anjo do Senhor o transformou e o fez depender da graça de Deus diante desse encontro que ele teria com seu irmão. E ao encontrar Esaú e ser recebido com abraço, com misericórdia, Jacó reconhece que aquela reconciliação não foi um mero gesto humano, mas ele conclui que foi uma expressão concreta da graça de Deus ao ver o rosto de Deus no semblante, de Esaú. Então, não é que Jacó estava aqui divinizando o seu irmão. Vamos entender o texto. O que, na verdade, Jacó teve um discernimento de que Deus estava presente naquele encontro, naquele ato de perdão, confirmando que o Senhor já o havia dito, que estaria diante dele, adiante dos seus servos, preparando caminhos onde geralmente há muitas ameaças. Aplicando isso para a nossa vida cristã, irmãos, isso é muito profundo. Muitas vezes Deus se revela não apenas em experiências espirituais intensas, mas também em relações restauradas, em perdões concedidos, em encontros improváveis marcados pela graça de Deus. Jesus reforça essa verdade ao ensinar que o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. E reconciliar, Jacó reconciliando com seu irmão, demonstra isso. Assim como Jacó, nós, servos de Deus, cristãos, nós somos chamados também a enfrentar esses conflitos com humildade, arrependimento, fé, crendo que Deus pode se manifestar em meio à misericórdia do outro. Ver o rosto de Deus hoje é aprender a reconhecer a ação divina nas nossas relações humanas, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. Relações curadas, corações quebrantados, gestos que refletem a graça redentora do Senhor na nossa vida.
Gente, nós precisamos ler os textos da Bíblia e deixar Deus falar conosco. Aquilo que parece ser impossível para nós, quando a gente se coloca diante de Deus, Deus capacita-nos a fazer a vontade dele. De nós não vem nada, mas tem que vir do Senhor. Talvez você precise lutar. Quando eu falo entre aspas, como Jacó teve uma luta com o anjo do Senhor. E colocar esses conflitos diante do Senhor e deixar Deus moldar, trabalhar, quebrar a nossa vida para a gente fazer a vontade dele. Pense nisso. Senhor, eu quero orar nesse instante e pedir que esse texto se aplique na nossa vida, para que nossos relacionamentos sejam transformados pelo poder do Senhor. Tu sabes o que precisamos fazer e nós muitas vezes não temos forças para fazer, mas tenha misericórdia de nós e nos capacite para perdoar, para consertar as coisas na presença do Senhor e consertar nossos relacionamentos diante do Senhor e diante da vida do outro. Assim nós oramos pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.